E Jesus não venceu o diabo por causa do jejum. Jesus venceu o diabo por causa da palavra. Ah, mas se você não entender as 14 epístolas, você não vê nada disso. Aí você volta ao que? Ao tempo da lei. Você volta à escravidão. Então a minha discussão e a minha pregação e a minha dor de parto é para fazer você entender aquilo que Paulo quis fazer você entender também. E aquilo que Deus quer que você entenda. Aquilo que Martinho Lutero começou a entender. Desde 1517 a 1525. E lá na Alemanha colocou aqueles 95 teses. A minha pregação, a minha briga, que não é minha, é de Deus, é para trazer a vocês a excelência da graça de Deus. E bispo, e quem não quiser ouvir a excelência da graça de Deus? Todas as manhãs quando nós acordamos, nós temos duas decisões a tomar. Ou você abre os olhos, ou você continua de olhos fechados. Essa é a primeira. Se você tem responsabilidades e é uma pessoa responsável, você abre os olhos. E muitas vezes os filhos, porque estão ligados a uma carne, abusam. A graça foi tão de graça, a graça é tão generosa, a graça é tão maravilhosa. Eu abusei durante muito tempo. Eu fui para o mundo aos 22 anos de idade, dos 22 aos 32, era como os demais, e Deus suportou tudo. Num momento ele foi trabalhando, foi arando, me trouxe, hoje estou aqui. Deus tinha um projeto específico na minha vida. Como teve na vida de Jonas, na vida de Noé. Deus tem uma vontade ativa e permissiva. Então Deus, pela sua infinita misericórdia, como diz lá em Romanos, quando diz assim, Ele suportou com muita longanimidade até os vasos de ira para o dia da perdição. Isso passa pela soberania de Deus, isso passa por um estado de decisão de Deus, que o primeiro é o que? A salvação. Depois, vem então o viver nesta terra, uma dignidade que se pode viver. Porque nós temos uma carne que não se submete a Deus, mas o cumprimento de tudo aquilo que é o plano de Deus, ou seja, a existência desta terra, a existência desta humanidade da qual você faz parte, depende-se desta carne. Então, para que nosso espírito se materialize, nós vivemos também o que? Dentro de uma carne, que é um vaso de barro. Dependendo da nossa postura diária, da nossa responsabilidade, de nós entendermos o nosso chamado, nós vamos viver a segunda graça, os benefícios, ou vamos apenas ser salvos. Se a obra de alguém se queimar, será ele salvo, sofrerá dano, todavia será salvo como pelo fogo. Agora, por causa da carne, por causa dessas debilidades da carne, muitas pessoas ainda vão nascer e morrer sem chegar ao ápice dessa revelação, mas vão ser salvas. Está escrito Jesus Cristo é o Senhor, vai atrair muita gente, ainda que não chegue ao ponto de ter os olhos do coração iluminados, mas essas pessoas que forem atraídas problemas e não sei o que, foram presos, será que foi uma correção? Aí caiu o teto, morreram 9 pessoas? Pode ser uma correção de Deus na vida dos líderes, uma coisa que Deus permitiu, não quero aqui julgar. E as 9 pessoas que morreram? Estavam ali porque possivelmente as que estavam de coração sincero diante de Deus, estava se acabando ali o tempo delas na terra. Quem permitiu isso? Deus. Quem vai julgar? Não sou eu. Não faça conjecturas com aquilo que a Bíblia não te fala. Conjecturar a Bíblia Sagrada é pecado. Então vamos entender os tempos da Bíblia Sagrada, vamos entender que nós vivemos no tempo do apóstolo Paulo, e se alguém disser para você, mas não pode esquecer Cristo, nós não estamos esquecendo, nós estamos entendendo o que ele fez. E se te disser, não, mas tem que voltar lá, se voltar lá, tem que tirar as 14 epístolas da Bíblia. Então, vamos entender isso com clareza.
Porque isso é tão sério que Paulo disse, olha, seja anátema, nós vimos semana passada, quando ele falou aos Gálatas. E ele não se excluiu não, ele sabia desse problema da carne, ele sabia que a carne ia estar sempre puxando para a escravidão. Ele disse, ainda que eu fale, ou um anjo, você vai dizer que eu estou dizendo errado, você vai entender aquilo como maldito. Ele está dizendo, se eu falar isso, seja maldito, seja dito errado, não considere. Se eu falar alguma coisa, ainda, olha, você ouviu toda a graça de mim, mas se eu disser alguma coisa que saia, separe aquilo, não receba na sua vida. Paulo te deu autoridade para isso, e eu digo a mesma coisa sobre a minha vida, entenderam? Se Paulo não se excluiu, como é que eu vou me excluir? Se Paulo disse, eu esmurro o meu corpo e reduzo a escravidão, para que tendo pregado a outros não venham mesmo a ser desqualificados, por que eu não vou dizer? E eu, como já entendi, eu não vou negligenciar no meu chamado, sabe por quê? Eu não quero mais brincar com Deus.